Síndrome da Salvadora. Confesso para vocês que esse termo é novo para mim, mas só de entender um pouco mais sobre o que ele significa e todo o peso que engloba isso, me fez refletir muito sobre a minha própria vida. Então vê se você se identifica. Você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não? Você é uma pessoa que o tempo inteiro tem a necessidade de estar ajudando os outros? Você é uma pessoa que constantemente quer mostrar a luz e o escuro, o certo ou o errado? Você é uma pessoa que tem dificuldade em pedir ajuda? Você é uma pessoa que tem facilidade em colocar o outro em primeiro lugar e você em segundo plano? E principalmente, você acredita que o seu valor está atrelado ao quanto você é útil na vida de alguém? Você se sente amada quando ajuda? Tudo isso está relacionado com a síndrome da Salvadora. Com o passar do tempo, isso começa a ficar muito pesado. A gente se torna aquela pessoa que começa a antecipar a necessidade do outro, na busca de sempre querer agradar, na busca de ser amada, na busca de ser boa, na busca de ser útil. A gente passa a negligenciar nós mesmos e por vezes começamos a enxergar situações que a própria pessoa não quer enxergar. Começamos a querer ajudar pessoas que às vezes não estão buscando ajuda naquele momento. E isso faz com que a gente se sinta extremamente não reconhecido, não valorizado, porque afinal você está querendo ajudar a pessoa, mas aquela pessoa simplesmente não quer a sua ajuda. Como que isso acontece no nosso dia a dia? A gente passa a dar tanta importância, tanto significado para a demanda e para a vida do outro, que a gente passa a não ter o mesmo interesse pela nossa própria vida. E com o passar do tempo, isso vai se tornando tão pesado. Com o passar do tempo, você se percebe abandonando os seus próprios sonhos em razão dos sonhos do outro. Porque se você não está vivendo os seus sonhos, o seu propósito, você está vivendo o sonho e o propósito de alguém. Então, a pessoa que tem essa síndrome de Salvador, ela tem muito essa facilidade em deixar tudo que ela é, tudo que ela precisa, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, para querer ajudar alguém, para querer salvar alguém. E com o passar do tempo, ela se identifica tanto com isso que ela se torna muito dependente desse alguém. Ela se torna muito dependente da felicidade desse alguém. Ela se importa muito mais com esse alguém do que com a sua própria vida. E isso é muito perigoso, porque isso pesa na nossa vida. Porque nós temos que ser a prioridade da nossa própria vida. E às vezes a gente fica querendo ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Às vezes a pessoa nem te pediu ajuda e você ainda assim está querendo ajudar ela. Eu acho que isso é o ápice assim da nossa maturidade, quando a gente começa a entender que as pessoas nem sempre estão pedindo ajuda para você, que nem sempre as pessoas precisam ser salvas. É buscar sair desse papel de Deus, de Salvador, de que a pessoa precisa de você o tempo todo para fazer ou para ser algo, para realizar algo, e acreditar na capacidade de cada um de resolver as suas próprias demandas, de concluir tudo aquilo que começou, de acreditar no outro também e de dar esse espaço para o outro. Porque cada um tem seus processos, cada um tem um tempo para viver tudo isso que está passando e nem sempre as pessoas vão enxergar a vida, as situações, as pessoas da forma como que você enxerga. E não quer dizer que isso é o certo ou errado. Quer dizer que às vezes a pessoa não está pronta para ver daquela forma. Quer dizer que a pessoa tem um ponto de vista, uma opinião diferente da sua. Mas isso não quer dizer que ela precisa ser salva. Isso não quer dizer que ela precisa exclusivamente de você. Então a gente fica carregando esse peso, essa mochilinha pesada nas costas, em razão do quê? Em razão de se sentir útil, em razão de se sentir amada. Porque lá na infância, em algum momento, você precisou salvar alguém. Quem é que foi essa primeira pessoa que você precisou salvar? Isso é muito comum em adultos que tiveram que amadurecer muito rápido. Às vezes o seu pai saiu para trabalhar muito cedo, você teve que cuidar do seu irmão. Às vezes você
teve uma perca muito grande, teve que amadurecer muito rápido. Às vezes você tinha uma responsabilidade maior do que alguém da sua idade teria que ter. E isso fez com que você amadurecesse muito mais rápido. E fez com que você tivesse esse senso de salvação, de controle. Porque essa síndrome da salvadora está muito conectada com o controle. É aquele medo de que as coisas piorem, é aquele medo que as coisas saem do lugar, é aquele medo que tudo dê errado, é aquele medo que tudo depende de você para estar ok. E é comum que depois de adulto você se pegue nesse lugar, parando toda a sua vida para ajudar alguém, deixando as suas demandas para resolver a demanda dos outros, deixando os seus sonhos para viver os sonhos de alguém. Isso é muito triste, por isso a importância da gente trazer consciência para isso, porque a vida, ela é uma só, ela acontece aqui e agora. E você ter a clareza disso, entender que isso pode estar se repetindo desde a sua infância, essa síndrome de salvadora, essa vontade de salvar todos, essa facilidade em resolver os problemas dos outros, essa dificuldade em dizer não e de pedir ajuda. Isso pode te levar para um lugar onde você acredita o tempo todo que você não pode ser amada simplesmente por aquilo que você é e não por aquilo que você entrega. Então, a partir do momento que você não é mais aquilo para a pessoa, a partir do momento que você não é mais útil para aquela pessoa, quer dizer então que você não pode mais ser amada por ela. Porque é isso que você acredita. É isso que você acredita, que você só vai ser amada se você fizer tudo pelo outro, salvar o outro, resolver a vida do outro, estar sempre disponível para o outro, porque o dia que você disser não, a outra pessoa não te quer e não te ama mais. Entende como é uma coisa muito pesada para se conviver? Por isso que começa, ó, dar um peso nas costas. E sabe o que é difícil de reconhecer também? É que a gente tem um benefício equivalente. Não é a responsabilidade do outro, porque afinal é a sua vida. Então, se você tem um benefício equivalente, procure olhar para isso. Qual que é o benefício equivalente que você tem em ser sempre a pessoa que quer salvar o outro, em ser a pessoa que está sempre disponível? Você tem um benefício equivalente de se sentir amado? Você tem um benefício equivalente de se sentir útil? Você tem um benefício equivalente da pessoa desejar estar perto de você? Qual que é o benefício equivalente que você tem em ser essa pessoa que quer salvar sempre o outro? Porque dessa forma, você entendendo o benefício equivalente que você tem em ser essa pessoa, você consegue então entender como que é esse mecanismo. E então ter consciência, porque só quando você traz luz para tudo isso, quando você tem consciência desses padrões que te mantêm nesse lugar, é que você consegue então mudar. Então você consegue fazer melhor as suas escolhas. Com mais consciência, com mais assertividade, não por carência, não por querer ser algo para o outro, porque você mesma não sabe quem você é. E talvez o maior desafio é dar espaço para que a pessoa tome as suas decisões, dar espaço para que o outro mesmo se salve. Não tem como a gente querer salvar alguém de um lugar onde ela não quer ser salva. Porque se a pessoa está em um lugar que você acredita que ela precisa ser salva, ela também tem um benefício equivalente naquele lugar. E se você quiser salvar ela a todo custo, provavelmente essa pessoa vai começar a te tratar de uma forma hostil, porque afinal você está tirando ela daquele benefício equivalente que ela enxerga. Então, provavelmente essa pessoa vai começar a te tratar com hostilidade. Então, o melhor a se fazer é simplesmente deixar cada um viver o seu processo. Dar espaço para que cada um viva o seu processo. Não querer salvar o outro a todo custo. E deixar muito claro para o outro que se caso a outra pessoa precise de ajuda, você estará disponível. Mas não a todo custo, mas não a todo tempo. Porque agora você escolheu se priorizar também. Porque agora você entendeu que é necessário você estar em primeiro lugar e tirar as outras pessoas do pódio da sua vida.
Porque é pesado quando a gente deixa essas pessoas no pódio da nossa vida e dá todo o nosso poder a elas. Então, o caminho, eu acredito que seja esse: de aceitar que nem todo mundo quer ajuda, de aceitar que você, para ser amada, não precisa ser útil. Coloca isso, escreve isso para que fique à sua vista. Você não precisa ser útil para ser amada. Você não precisa ser útil para ser amado. Quem te ama de verdade, te ama do jeito que você é. Você não precisa o tempo todo servir para ser amado. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso. Você foi acostumado a servir o tempo inteiro para se sentir amado. Mas você não precisa servir para ser amado. E o vídeo de hoje é esse. Se inscreva no canal. Eu espero que tenha dado para entender. E eu ainda estou aprendendo a me comunicar aqui. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se ficou alguma dúvida, se você se identifica, comenta aqui embaixo e um beijo.